Vamos ver. Permitir. Fê, chegou por aqui? Para mim, ela apareceu. Consegui, mãe! Gente, entrei no celular, porque eu estou aqui loucamente tentando, não sei o que deu aqui no meu computador, estou há um tempo já. Desculpa, gente, eu só queria abrir esse encontro, dizer que estamos muito felizes. Eu sei que a Mariana vai fazer aí uma conversa muito bacana, e eu fico muito feliz que vocês estejam todos aqui participando de mais uma atividade das Brincadas. A Mari é super, super maravilhosa nas discussões sobre essa questão da inteligência artificial. Eu agradeço a todos que se inscreveram, espero que a gente aproveite bastante. Dizer que esse evento é parte do projeto da Mariana de pós-doc, ela já deve ter dito isso, mas eu quero falar do meu orgulho de tê-la como minha supervisionando. Então, passo a palavra e oficialmente começamos o encontro. Boa noite para todos. Obrigada, Fê. A Fê é sempre muito generosa, né? Muito gentil com todo mundo. Estou muito feliz de estar com vocês hoje. Como a Fê iniciou aí, eu faço pós-doutorado na PUC, sou supervisionanda da professora Fernanda Liberali, estou no grupo LACE, aí do Lael, e a minha pesquisa é de multiletramento engajado e letramento midiático. Então, eu tenho pesquisado bastante sobre inteligência artificial para uso educacional, não só como instrumento de produtividade, como a gente ouve bastante falar, mas também esse viés mais decolonial, usando também estratégias e possibilidades que rompem um pouco essa lógica que a gente muito vê da inteligência artificial só instrumental. Mas hoje, assim, a gente queria retomar alguns aspectos dessas ferramentas que podem nos ajudar como professores e como pesquisadores, e pensar em possibilidades de usar essas ferramentas que já estão postas aí para ter aulas mais engajadas, né? Partindo aqui do ponto de vista do que a gente estuda no nosso grupo. Então, eu vou trazer alguns exemplos reais de aplicação, né? Situações em que a gente pode utilizar a inteligência artificial para nos ajudar a cumprir algumas das tarefas burocráticas que a gente acaba precisando cumprir ao longo da nossa prática docente, acabam tirando um pouco do foco do que a gente mais precisa, que é estar em contato com os estudantes, e também como usar essa ferramenta para nos ajudar até no aspecto de produtividade de pesquisa, que a gente sabe também que é uma exigência que nós precisamos atender e que nem sempre é possível conciliar todas essas demandas de uma forma saudável. Então, como que a gente pode usar essas ferramentas de uma forma crítica, de uma forma criativa também, para deixar o que a gente faz mais humano, ao contrário do que a maioria dos usos aí para automatizar. Não é isso, é para a gente fazer usos mais humanos, né? Então, essa nossa conversa está sendo gravada, porque nós vamos disponibilizar depois no YouTube do Brincadas, né, Fê, no canal. E a gente vai ter também um material no final. Então, se por um acaso você quiser saber mais sobre uma dessas ferramentas que eu vou falar, ou se quiser ver exemplos de aplicação dessas ferramentas em contexto pedagógico, em contexto de pesquisa, vai ter um material no final também, que vocês vão, depois, caso vocês percam o link em algum momento, a gente manda também sempre um e-mail posterior com o link da gravação e o link também desses materiais, tá? Então, só para vocês saberem, né, hoje, então, eu sou pós-doutoranda na PUC, pelo Lael, minha pesquisa sobre multiletramento engajado e educação midiática. Eu sou integrante do grupo LACE e também do grupo Midiars, que é um grupo de estudos em mídias e redes sociais da UFPEL e da Federal do Rio Grande do Sul. E na minha formação, eu sou jornalista, minha primeira formação, mas também sou graduada em Pedagogia e Letras em Inglês,
e fiz doutorado em linguística e mestrado em estudos da tradução. E meus contatos estão aí, caso vocês precisem trocar alguma figurinha, mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida depois. E do lado da tecnologia, eu me formei, eu fiz algumas certificações internacionais em tecnologias educacionais, especificamente do Google. Então, hoje, as ferramentas que eu vou falar são as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, que são ferramentas do Google for Education, mas a lógica de utilização é a mesma das outras ferramentas que a gente tem no mercado. Então, vocês vão perceber o enfoque maior que eu vou trazer acaba sendo do Google, porque é o que eu mais utilizo e o que eu mais conheço hoje. Mas vocês podem aplicar esses conceitos, esses princípios em qualquer ferramenta de inteligência artificial que vocês utilizarem, certo? E aí, então, só para a gente ter um panorama do que eu vou falar hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a inteligência artificial generativa, entender onde ela se localiza no panorama geral ali da inteligência artificial, como é que a gente produz prompts para obter resultados satisfatórios e como a gente interage com esses prompts para ir melhorando as nossas respostas, algumas aplicações pedagógicas e acadêmicas, né, dessas ferramentas, e outras possibilidades que aí a gente vai viajar na maionese, aí, com todo respeito, juntos, né, porque eu acho que essas outras possibilidades que são a cereja do bolo, que eu falo, toda vez que eu vejo alguém falar que quando a inteligência artificial chegou, a partir da chegada da inteligência artificial, eu trabalhei menos. Eu acho que essa pessoa está equivocada. Porque eu posso dizer por mim, eu sei, desde que chegou, desde que eu sei usar, eu trabalhei muito mais. Só que eu trabalhei melhor. Então, eu consigo fazer coisas que eu não conseguia antes, porque eu tenho algumas ferramentas que fazem algumas coisas por mim, ou que aceleram algumas atividades que antes eu demorava muito tempo para fazer, mas eu acabo trabalhando mais porque eu consigo fazer mais coisas, eu acabo podendo criar mais. Então, eu sempre acho que a pessoa que está trabalhando menos, alguma coisa, me ensina, se você está trabalhando menos, alguma coisa eu não aprendi nessa brincadeira, porque eu ainda estou trabalhando bastante, mesmo com elas, porque, na verdade, abre umas possibilidades novas que a gente acaba precisando, né, se organizar. Bom, e aí, então, para começar, um panorama geral do que é a inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, ela é um campo mais amplo, que se refere ao campo da ciência da computação, que trata da capacidade de máquinas executarem tarefas que usualmente seriam executadas por pessoas. Então, essa capacidade de desempenhar tarefas sozinha, né? Que a gente, desconhecendo o que está por trás, às vezes a gente entende que a máquina está pensando, ou que a máquina está tomando decisões sozinha. Mas todas essas decisões são baseadas em dados e baseadas em programação, né? No que ela tem de input, né? Que é aquele dado que eu coloquei para treinar essa máquina. O aprendizado de máquina, então, é essa capacidade que a máquina tem de aprender a partir de dados e experiências prévias, que a gente até compara ali quando você está treinando um cachorro, por exemplo. Você ensina que se ele sentar, ele ganha um biscoito, ou que ele ganha um carinho. A máquina, de certa forma, você treina para que sempre que... na verdade, é um eterno jogo de cis, né? Se você entregar um resultado X, eu desempenho a tarefa Y. Então, ela faz essas combinações de X, de cis, e a gente acaba tendo os resultados que temos, né? E aí a gente tem um outro tipo de aprendizado de máquina, que é o aprendizado profundo, que é uma tradução livre aí de deep learning, que é a capacidade das máquinas reconhecerem padrões complexos e analisarem esses padrões e aprender com esses padrões sem a necessidade de programação. Então, que é o que essas ferramentas de inteligência artificial generativa fazem. Elas pegam tudo que tem na internet, todos os dados que tem disponível e aprendem a partir desses dados. Então, quando a gente tinha lá na linguística de corpos, que a gente trabalha com aqueles corpora específicos de uma ou outra área, com coleções específicas de texto,
No caso da inteligência artificial generativa e do aprendizado profundo, digamos assim, ela vai pegar todo o conteúdo que está na internet é corpus. Então, ela vai analisar esses padrões em grande quantidade de volume ali de dados. E aí a generativa, o próprio nome diz, ela tem a capacidade de gerar conteúdos. Então, a gente consegue criar conteúdos novos, entre aspas, a partir de coisas que já existem. Então, na verdade, ela é um jogo de probabilidade estatística. Ela vai fazer combinações diferentes de palavras, mas sempre pensando, de novo, vou falar da linguística de corpos. Quando a gente pede lá no nosso prompt que a gente quer um texto acadêmico, ou que a gente quer um resumo de um trabalho científico, ou que a gente quer um plano de aula, na hora que ela for fazer a recuperação, né, e for fazer essa pesquisa no corpus que ela tem, que é só a internet inteira, ela vai buscar quais são as ocorrências mais comuns para aquele tipo de texto que a gente está pedindo. Então, ela não vai trazer um texto totalmente aleatório, ela vai trazer um texto que, na probabilidade, tem uma aproximação com o estilo de texto, com o gênero textual que a gente está pedindo e com o tema que a gente está pedindo. Então, na verdade, nada mais é do que um jogo estatístico mesmo. E a gente tem esses grandes modelos de linguagem, que é quando a gente junta aí, então, esse aprendizado profundo com a IA generativa, e a gente tem a possibilidade de criar conteúdos de diferentes linguagens e formatos, e a partir de linguagem natural, quer dizer, eu não preciso programar, eu posso conversar com a máquina como se eu estivesse conversando com uma pessoa, e ela vai transformar essa minha linguagem natural em linguagem de programação e vai me trazer resultados a partir dessas minhas interações. Então, essas IAs generativas que a gente utiliza hoje para escrever, como o Gemini, que é o que eu vou mais falar hoje, está aqui dentro desses grandes modelos de linguagem, que é um tipo de IA generativa, mais amplo, digamos assim, certo? E aí, tem esse meme que eu adoro. Quem aí é da época do clipe? Tem alguém que lembra do clipe? Que quando você abria o documento, ele pulava e fazia uns barulhinhos bonitinhos, né? Quando você passava o mouse por cima dele. O meme, o clipe, na verdade, a gente brinca que ele é o vô da inteligência artificial, mas é muito antes disso, né? O clipe, na verdade, é a nossa lembrança mais recente da inteligência artificial, porque ele estava ali, era um chatbot dentro do documento, que aí você chamava ele ali se precisava de ajuda e ele te respondia. Mas era totalmente uma programação. Se você fizesse uma pergunta muito filosófica, uma pergunta sobre o seu conteúdo, ele não conseguia responder. Eram perguntas instrumentais da ferramenta, porque eram perguntas para as quais ele era treinado. A diferença é que agora a gente tem um equipamento ali, uma máquina que é treinada com tudo que existe na internet. Então, a possibilidade dela de resposta é muito maior, mas não é uma novidade tão grande. Outras coisas que já usam inteligência artificial e a gente talvez nem perceba. Eu lembro um dia que uma aluna, né, eu estava comentando sobre inteligência artificial na sala, e ela falou assim, você vai ensinar a gente a usar inteligência artificial? Eu odeio inteligência artificial. Eu odeio mesmo? Você usa filtro do Instagram? Uso. Então você não odeia tanto assim, porque a inteligência artificial, o filtro tem inteligência artificial, ele reconhece o que é o rosto, ele reconhece as partes do seu rosto onde ele tem que aplicar uma maquiagem e ele aplica. Então, você não odeia tanto assim. O corretor automático do celular, você utiliza? Quando você começa a digitar, ele sugere uma palavra nova, ou você coloca uma palavra sem acento, ele sugere. Também inteligência artificial. Sugestão de conteúdo lá na Netflix, no Spotify, você está ouvindo, eu estou ouvindo esse CD que eu... CD, né, gente? Ai, gente, deixar a revelação da geração aqui, né? A gente falava CD, álbum, né? Agora é, sei lá, o projeto. O pessoal aí, o Mestrinho, o João Gomes e o JP lançaram aí esse projeto, eles não saem da minha playlist mais. E aí, o que acontece? Toda vez que eu abro o Spotify, YouTube, aparece recomendação semelhante.
Por quê? Porque o serviço aqui que eu estou usando, ele leu o meu hábito de comportamento, ele aprendeu o meu padrão de funcionamento e ele está me oferecendo mais coisas semelhantes. E por isso é tão perigoso e é tão importante a gente entender o que é um algoritmo e como ele funciona, para a gente não se deixar levar por ele totalmente, porque sempre que você pesquisar coisas, vai ser sugerido coisas semelhantes, porque ele vai entender que é isso que você quer ver. Então, a gente acaba ficando ali num ciclo vicioso, né? Uma espiral de coisas sempre muito parecidas. Bom, mas aí antes da gente começar a falar da ferramenta propriamente dita, uma coisa que eu quero trazer para vocês, muito importante, é o humano, né, sempre deve estar no centro. A gente tem até uma frase que sempre a gente fala em treinamento de inteligência artificial: keep the human in the loop, quer dizer, mantenha o humano no ciclo. Se você não colocar o humano interagindo com a ferramenta, se você não colocar o humano para revisar, para personalizar no sentido de dar um toque pessoal mesmo, vai ficar uma coisa extremamente artificial. Eu tenho certeza que vocês aqui, professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras, conseguem bater o olho num texto e falar se ele foi escrito por uma pessoa, por uma inteligência artificial. Claro, hoje a gente tem ferramentas que evoluíram muito e que quase passa batido. Mas se você conhece um pouquinho a pessoa, se você já leu algum texto que ela escreveu, se você já conversou com ela, você fala, foi você que escreveu isso. Alguma coisa, algo de errado não está certo, né? Então, a gente consegue sentir quando tem algum tipo de desumanização ali, fica mecânico, eles começam e terminam da mesma maneira, né? E é importante a gente entender o mecanismo da elaboração dos prompts e os vieses envolvidos. Saiu uma pesquisa recentemente, depois eu posso até mandar para vocês o nosso material complementar, falando sobre os vieses naquelas ferramentas geradoras de planos de aula. Não sei se vocês já viram falar de algumas ferramentas específicas para educação, que aí fala assim, alinhado à BNCC, é só você colocar aqui o tema da sua aula, ele vai gerar para você. E aí é mágica, salva seu dia, você vai, né, transformar a educação com essa ferramenta. E aí, o que acontece? Tem vários vieses envolvidos ali, porque geralmente essas ferramentas são criadas na gringa, né? São criadas em outro país, não são criadas para o contexto brasileiro. O formato de aula não é o formato de aula que a gente tem no Brasil. A realidade que ela se inspira ali não é a realidade brasileira, e aí você precisa fazer vários ajustes. Ou então o seu plano de aula, o seu material, ele vai ser totalmente enviesado, tá? E aí, para falar de engenharia de prompts, o que é importante a gente saber? Fazer uma pergunta para uma ferramenta de inteligência artificial não é a mesma coisa de pesquisar no Google. Se você vai no Google e coloca assim, o que é multiletramento, não é a mesma coisa que você vai jogar numa ferramenta de IA. Na ferramenta de IA, lembra, ela é programada pela linguagem natural. Então, nós temos que programar essa ferramenta para ela dar para a gente, para ela trazer para a gente o resultado que a gente espera. E aí tem alguns frameworks, né, alguns padrões de prompts que a gente pode usar para melhorar a interação com essas máquinas e ter resultados melhores. E aí, como a gente está falando aqui do Gemini, agora que eu vi que ele está desalinhado, depois eu vou arrumar essa formatação antes de mandar para vocês, mas só para vocês entenderem. Tem esse protocolo que a gente chama de PARTE, P-A-R-T-E. P de persona, quer dizer, qual é o papel que a IA deve assumir. Então, por exemplo, se eu estou criando um conteúdo para os meus estudantes, eu vou colocar: você é professora de língua inglesa de uma escola particular na cidade de São Paulo, por exemplo. Qual é a atividade que ela deve desempenhar? Então, você vai explicar. Você vai criar um plano de aula, e aí vai especificar de que jeito que é esse plano de aula. Quem é o receptor para estudantes do 8º ano do ensino fundamental?
Qual é o tema? Eu vou trabalhar um tema específico, seja um tema curricular ou um tema geral? Qual é a estrutura? Este plano de aula deve ser estruturado com introdução, desenvolvimento, metodologia, conclusão, avaliação, etc. Você vai colocar qual é a estrutura. Deve ser no formato de uma tabela, deve ser num documento, deve ser num cronograma, deve ter um cronograma das atividades. A estrutura você que tem que oferecer, tá? Claro, se você não oferecer estrutura, ele vai trazer um plano de aula para você também. Só que vai ser um plano de aula do jeito que ele acha que tem que ser, e não do jeito que você gostaria. E é a hora que a gente fala assim, ai, nossa, eu pedi um negócio para o Gemini, mas ele trouxe uma coisa nada a ver com o que eu queria. Ou então ele trouxe um negócio que eu precisei ficar arrumando muito. Então é porque às vezes a gente não faz o pedido completo. Eu brinco, né, que o Gemini, essas ferramentas de inteligência artificial, funcionam muito parecido com o irmão mais novo. O irmão mais novo, não sei quem aí tem o irmão mais novo ou é o irmão mais novo, mas assim, eu sou a irmã mais velha, né? Aí lá em casa é assim, se a gente quer que a irmã mais nova faça alguma coisa, tem que falar nos mínimos detalhes, passo a passo. Se você falar assim, ou pega um pedaço de pizza para mim, a pessoa pega um pedaço de pizza, não põe um prato por baixo, não traz um guardanapo, não traz um garfo para você comer a pizza, entendeu? Então você tem que especificar, traz um prato com a pizza, um garfo para eu poder comer. Se você falar, traz a Coca-Cola, vai trazer a Coca-Cola fechada, né? Então você tem que especificar passo a passo. Então, às vezes, elaborar um bom prompt dá trabalho. Não é assim a primeira vez que a gente vai dar certo, não. Mas uma dica que eu dou para vocês é: quanto mais você faz, melhor você fica. E a própria ferramenta, se você vai utilizar muito o Gemini, ele meio que entende o seu padrão de funcionamento e ele acaba também trazendo resultados mais parecidos com o que você espera. E isso funciona para qualquer ferramenta, tá? Qualquer uma que você usar com frequência, ela vai acabar aprendendo com você. E aí, antes de começar, eu vou falar então agora para vocês, vou mostrar o Gemini, vou abrir para mostrar para vocês como ele se organiza. Antes eu queria que vocês falassem, pode ser no chat, pode ser levantando aí os emojis. Quem aí já utilizou o Gemini? Esse especificamente que eu estou falando. E a Milka falou que nunca. A Fê já... Também, comigo, inclusive, né, Fê? Algumas vezes comigo. Muito bom. Tem algumas pessoas no chat falando que já, outras que não. Teve gente que pôs joinha, teve gente que pôs, né? Então, só para vocês entenderem, eu vou mostrar para vocês onde ele está, onde a gente, né, o localiza e como que ele funciona. É muito parecido, todos eles são muito parecidos, vocês vão ver. Mas, como eu disse, eu vou mostrar o Gemini, porque eu tenho usado ele há mais de um ano com muita frequência, e é ele que eu sei usar bem. Então, eu vou compartilhar o que eu tenho feito, para vocês verem. Vou abrir aqui, só um minutinho. Vou abrir aqui a minha... Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Estão vendo aí? Minha tela? Foi? Maravilha. Então, aqui... a gente tem o endereço dele é gemini.google.com. Dependendo, você pode achar ele também lá no... Sabe as bolinhas do chocolatinho que a gente fala, onde tem os aplicativos? Quando você clica aqui, ó, do lado da sua fotinha, ele pode aparecer aqui também. Ó, tá vendo? Ele tá aqui, Gemini. Então, nesse chocolatinho, ele pode estar aqui. E aí, eu vou pedir para vocês não saírem daqui agora, porque eu sei que vocês estão tudo querendo abrir para ver se tem. No meu não tem, no meu tem. Mas fica aqui comigo, depois vocês veem, tá? Por favor. Porque senão a gente, se piscar, perdeu. Que é 1h30, mas passa assim, né? O que eu tenho aqui no Gemini? Aqui em cima tem essa propagandinha, testar o Gemini Advanced, porque o meu, essa versão que eu estou mostrando para vocês é a versão gratuita que todo mundo usa na conta de Gmail mesmo. Então, o que eu estou mostrando para vocês
Se você tem uma conta no Gmail, é para aparecer para você da mesma maneira, independente se você paga ou não, né? Qualquer serviço adicional. Aí, a gente tem aqui em cima, se você deve estar vendo aqui embaixo do Gemini, está escrito 2.5 Flash. Quando você clica aqui, ele expande, ó. Ele expande para outros modelos de pensamento, digamos assim, outros modelos computacionais. De vez em quando, tem um lançamento de um modelo mais rápido ou um modelo mais completo, e aí você pode também brincar com esses modelos para ver qual traz resultados melhores. Alguns vão ser mais rápidos, outros vão ser mais complexos, mais completos os resultados, aí depende do que você precisa naquele momento. Eu estou usando o 2.5 Flash, porque ele é rápido e ele também traz um nível de complexidade razoável, tá? Aí, se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, Deep Research, que a gente vai falar sobre, aí eu tenho que clicar nele para ele aparecer aqui, tá vendo? Clico nele, ele muda lá embaixo. Então, se eu clico no 2.5 Pro, ele tem o Canvas. Se eu clico em Deep Research, ele muda. Então, isso vai depender do formato que a gente está utilizando. E aí, gente, uma novidade, uma coisa boa se você utiliza o Google na sua conta educacional, se a sua escola, a sua instituição tem Google for Education, o Gemini está incluído sem custo adicional. A única coisa, se você não estiver conseguindo acessar na sua conta educacional e é uma conta Google, o que você precisa fazer? Conversar com a administração da escola, pessoal do TI, que a gente fala, né, a salinha do TI, e pedir para eles ativarem no painel admin, porque é só um botãozinho que liga e fica ativo para todo mundo, pelo menos todos os professores e staff, tá? Então, para quem é professor de alguma rede ou escola que utiliza, é só pedir para ativar no painel. Agora, eu, por exemplo, estou usando aqui agora com vocês o da minha conta de e-mail mesmo. E aí, pessoal, na lateral esquerda, eu tenho as minhas conversas recentes, quer dizer, as coisas que eu fiz nos últimos dias. Na parte de baixo aqui eu tenho os gems, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é. E aqui embaixo eu tenho o meu botão de pesquisa, que é onde eu vou fazer o comando para o Gemini, onde eu vou pedir para ele o que eu quero. E aí, deixa eu ver, alguém fez uma pergunta aqui. No painel do Google. Isso, o painel administrativo, que é aquele painel onde as pessoas gerenciam as contas. Vão falar quem pode usar tal ferramenta, cria e-mail para a galera da escola. É essa pessoa, aquela pessoa que cria e gerencia as permissões. É para ela que você tem que pedir. E se a pessoa não souber como fazer, fala para mandar um e-mail que eu respondo, tá? Que a gente tem um tutorial para ativar isso, caso precise. Mas, o que acontece? Aqui na lateral, eu não vou falar muito desses aqui da lateral esquerda agora, vou falar mais do que está aqui embaixo. Deixa eu só mudar aqui. Pronto, vou pôr no 2.0, acho que aparecem os dois ao mesmo tempo aqui. O que acontece? Quando eu vou fazer uma pesquisa no Gemini, eu preciso colocar o meu prompt, como eu falei, parte, P-A-R-T-E, persona, atividade, o tema, não, quer ver, o receptor, o tema e as especificidades ou estrutura. Então, eu vou colocar aqui agora. Você é professora de língua inglesa do 9º ano do ensino fundamental no Brasil. Crie um plano de aula de 50 minutos para estudantes com dificuldades de aprendizagem. O tema da aula é Present Perfect. Eu estou falando do que eu dou aula, tá, gente? Faça uma relação com personagens da série Friends, que é a série que eu mais gosto. E o plano de aula deve envolver atividades
digitais e analógicas, individuais e em grupo. Bom, eu coloquei 50 minutos. E em que estrutura essa aula deve ser dividida, por exemplo, né? A aula deve ser dividida em contextualização, apresentação, vamos colocar aqui prática e conclusão. Coloquei qualquer coisa só para a gente ver um exemplo. E aí ele vai pensar e vai estruturar essa aula aqui para mim. E aí ele traz objetivo geral, objetivos específicos, aí traz também os materiais que eu precisaria usar, a divisão da aula, e com já o tempo do que eu gastaria para cada trecho da minha aula, e também aqui, ó, a subdivisão, digamos assim, de cada trecho, né? Então, se eu quiser, por exemplo, eu posso pedir aqui, ótimo, eu sempre sou educada, viu, gente? Ótimo, agora crie um cronograma para esta aula em formato de tabela. Vai que tem a revolução das máquinas, né? O Gemini vai lembrar que eu fui gentil com ele. Aí, ó, ele criou agora essa tabela para mim com um cronograma que eu posso, inclusive, ó, e ele trouxe para mim qual é a modalidade, é oral e visual, mista, digital e visual. Se eu pedir para ele trabalhar as habilidades específicas, fala, audição, leitura, escrita, ele pode me trazer qual foi né, a atividade, enfim. E aí, o que você quiser, tudo isso que eu estou falando aqui, gente, são exemplos de pontos de partida. Tudo que você quiser, tudo vai depender do jeito que você perguntar. E aí, estou vendo aqui a Viviane, né, falou, e para criar uma aula pautada em perspectivas críticas da educação linguística. Então, você precisa colocar isso no seu prompt, que a sua aula deve ser pautada nas perspectivas críticas da educação linguística. E, se possível, citar um ou outro autor que é, digamos, a referência que caso você queira um enfoque específico. Aí você traz. Pode falar, Fê. Pede para fazer baseado no multiletramento engajado para ver o que faz. Eu tinha uma surpresa para você. Então tá, então deixa quieto. Mas eu posso mostrar. Eu vou pegar, vou fazer uma nova conversa, vou colocar a mesma, e aí eu vou colocar o plano de aula deve seguir os princípios do multiletramento engajado. Aí, com base em liberar. Não sei se vai ter outra pessoa falando disso, né? Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai trazer. Ó, objetivos, tarará, materiais, desenvolvimento, aquecimento e conexão, não trouxe tanto, viu, Fê? Nesse caso aqui ainda não trouxe. Atividades multimodais e engajadas. Eu trouxe o multimodal, pelo menos, né? Mas eu vou te mostrar depois, ó, socialização e reflexão, encerramento, próximos passos. Mas depois eu vou mostrar um jeito para você deixar isso mais direcionado. Que aí a gente entra num nível de aprofundamento um pouquinho maior. Mas, outra coisa que eu uso bastante, deixa eu ver se já tem umas criadas aqui, que é de rubrica. Rubrica, eu amo criar rubrica. Vou fazer um aqui com vocês. Deixa eu ver se ele está aqui no meu... Eu já tenho, nos exemplos que eu vou compartilhar com vocês, inclusive, ele já tem. Ó, vou copiar aqui o prompt que eu já fiz. Esse prompt vai estar para vocês no final, tá? Então, aqui, o que eu pedi? Você pediu que seus estudantes façam um seminário sobre os movimentos populacionais que constituem a formação da sociedade brasileira. Elabore a rubrica para este seminário. Você deve avaliar 4 critérios. Aí eu coloquei os critérios que eu quero. Organização, participação, pesquisa, condução da apresentação. Cada critério tem valor máximo de 2,5 e deve ser dividido em 5 níveis. Aí eu coloquei os níveis: iniciante, em desenvolvimento, suficiente, satisfatório e excelente. Elabore essa rubrica em um formato de tabela, incluindo a descrição de cada critério e nível. Vocês viram que eu fui bem explicativa, falei bem, assim, tintim por tintim o que eu queria. Mas já aconteceu de eu colocar assim,
Eu preciso criar uma rubrica de um seminário, mas não sei como começar. Pode me ajudar? Aí ele sugere os critérios, ele sugere os temas, mas só para vocês verem aqui o que ele vai trazer de resposta. Ele já traz aqui os comentários, ó, o que é cada critério, cada nível, e um comentário e a nota que vai valer cada um. Para você fazer aquela folhinha de avaliação, de seminário, marcar lá, entregar para os seus estudantes. Se você não souber fazer, é só você perguntar. Sou professora de geografia, Cris, já te mostro. E preciso elaborar uma rubrica de um seminário sobre movimentos populacionais, mas não sei como começar. Pode me ajudar? Aí ele vai te dar a sugestão do que você precisa. Aí ele deu sugestão de critérios, tá vendo? Aí você pode falar, ótimo, vamos então seguir com esse critério. Agora me sugira os níveis. Você vai pedindo para ele, como se ele fosse um assistente mesmo. Cada interação você pede uma coisa nova. A Cris perguntou de como exportar a rubrica. Aqui embaixo, ó, na tabela, exportar para planilhas. Aí ele vai abrir uma planilha nova com o título. Aí ele está criando a planilha. E aí você vem, ó, tá aqui a planilha criada, prontinha. E aí você usa da maneira como quiser. Eu já fiz até pedindo para ele fazer os comentários a partir de um personagem de determinada série, ou personagem de um desenho, ou algo do tipo, sabe? Porque para dar aquela motivada, aquela engajada, né? Ou uma pessoa famosa que eles admiram, enfim. Bom, a Fê perguntou, eu vou meio que vou agora nem voltar para a apresentação mais, porque agora a gente vai navegar por aqui. Vocês viram aqui embaixo que tem a opção de adicionar arquivos, né? Então, Fê, por exemplo, se eu quiser criar um prompt pedindo para ele se basear num formato específico a partir do multiletramento engajado, por exemplo, eu posso colocar um artigo nosso e pedir para ele escrever a partir desse artigo. Então, por exemplo, quando eu venho aqui, nova conversa, crie um plano de aula para o 9º ano do ensino fundamental de língua inglesa. O plano de aula deve falar sobre present perfect. Siga a estrutura do plano de aula sugerido neste arquivo, por exemplo. Estou fazendo um prompt bem simples. Deixa eu só ver que tem gente querendo entrar na chamada. Peraí. Pronto. Esse aqui eu não testei antes, estou fazendo aqui agora com vocês, né? Quando a gente testa antes, a gente consegue melhorar mais. Mas vou colocar aqui para vocês um artigo, deixa eu ver. Agora é achar, que eu estou com tanto arquivo salvo aqui. Aqui. Esse aqui que é o nosso arquivo, o nosso artigo que a gente fez junto, né? Aí eu vou pedir, lembre-se de relacionar a aula a temas que fazem parte da realidade sociocultural de nossos estudantes brasileiros. Vamos ver. Slides a partir de artigo. Boa, a gente não consegue criar slides, a gente consegue criar a estrutura do slide. O slide, não. Tem até um exemplo disso que eu trouxe para mostrar para vocês. Vamos ver, Fê, como é que... Ó, imersão. Ó, construção crítica de generalizações. Produção de mudança social, avaliação. Então, ele trouxe já a estrutura que a gente usa, né? Nem sempre, talvez, não seja exatamente como a gente faria, mas a gente pode colocar, por exemplo, deixa eu ver aqui na imersão. Uma experiência marcante que tiveram usando apenas gestos ou palavras-chave. Imagens ou recortes que representam experiências diversas no contexto brasileiro, festas culturais. Então, está até bem próximo do que a gente costuma pedir ou fazer. Então, se você dá algum material de referência,
ele traz um resultado melhor. Então, a gente põe aqui, ó, é só você vir aqui no mais, adicionar arquivo, e ele traz. Qual que é? Aí eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um exemplo que a gente pode usar essa coisa do inserir arquivo de uma maneira um pouco mais complexa. Mas segura o tchan aí que eu já vou. Vou responder a dúvida da Thaís. Thaís falou da apresentação, né? Aí eu vou usar o mesmo arquivo, vou ver se a gente fica na mesma conversa, vamos ver se vai dar certo. Aí eu vou falar, ótimo. Agora, por favor, utilize esse mesmo arquivo para criar o roteiro de uma apresentação. Crie o conteúdo dos slides com títulos, textos e sugestões de imagens. Insira também as notas do apresentador. Minha palestra é de 30 minutos para um público de estudantes universitários. Aí eu vou pedir para ele fazer, vamos ver se vai dar certo. Enquanto isso, eu bebo uma água. Ó, ele trouxe aqui o título. O que eu tenho que pôr no slide 1? Ó, e olha só, uma imagem que represente a diversidade de estudantes em aprendizagem colaborativa, ou seja, faz sentido com o que a gente acredita. Aí, o desafio da educação na sociedade neoliberal, as bases do multiletramento engajado, desencapsulando o currículo, tananã. Então, aí, eu vou falar, ótimo, agora, formate essa sugestão de estrutura em uma tabela, incluindo o tempo para cada slide. Eu posso fazer, gente, assim, tudo depende da disposição que eu tenho de testar. Tá? Ele produz imagem, sim. Da mesma forma, o prompt que você vai pedir vai determinar quão... Ó, agora ele não produziu a tabela, tá vendo? Ele travou aqui, não veio tabela. Ele ficou capenga aqui. Acontece nas melhores famílias. Ó, vamos ver se ele vai. Não foi. Deixa eu atualizar. Aí ele zerou e começou do zero. Mas a gente pode tentar de novo. Vou ver aqui, ó. Vamos ver se ele vai. Ixi, travou mesmo aqui, ó. Travou que nem bate, o clique nem bate. Deixa eu fechar essa e compartilhar de novo. Peraí. Bom, aí, inclusive, deixa eu apresentar para vocês um outro caso aqui, enquanto ele abre de novo. Não era esse que eu queria apresentar, esse aqui, Share this tab. Só para vocês verem, nesse arquivo que eu vou mandar para vocês, vai ter aqui, ó. Eu não sei, Rosane, eu chamo de Gemini, porque eu acho que a Gemini fica esquisito, mas eu traduzo não sei. Acho que é mania mesmo. Mas você sabe que dá para configurar até a voz que o assistente fala, se é masculina ou feminina, né? O meu é masculino, o meu ele responde com voz masculina. Então, acho que por isso eu chamo de ele. Então aqui tem as funcionalidades que a gente vai ver, o exemplo de prompt e o link da conversa pronta para vocês verem o resultado, para depois vocês testarem, ver se sai algo parecido. E uma coisa interessante, provavelmente mesmo que você coloque o mesmo prompt que eu, o seu resultado não necessariamente vai ser igual ao meu. Por quê? Porque os nossos hábitos de pesquisa são diferentes, os nossos cliques, nossas leituras são outras, então ele também reconhece esses nossos padrões de utilização. Bom, deixa eu ver se ele voltou aqui. Mari, posso falar uma coisa? Ah. No chat GPT, ele cria o slide mesmo, inclusive em PPT, e você pode baixar. Ah, legal, eu não sabia. Que nem eu falei, eu não estou usando tem tempo, então não sei. E tem várias ferramentas também que são só de criação de slides também, né? Que aí você entra e coloca um texto ou fala o tema e ele cria os slides para você também. Ó, acho que agora voltou. Ó,
Bom, a outra coisa que eu queria mostrar para vocês, a gente, José Eduardo, eu usava muito esse quando eu estava em sala de aula, porque às vezes chegava um aluno para aula de recuperação, às vezes, quando eu era professora de apoio, né, chegava um aluno, eu não sabia exatamente o que ele ia chegar com dúvida. E aí eu não tinha o material pronto naquela hora. Aí eu pedia lá, ele gerava, né? Bom, sobre os gems, eu falei para vocês com relação... calma, tô pensando rápido aqui, tô deixando de falar coisas. Aqui embaixo temos o Deep Research. Vocês já ouviram falar do Deep Research? Sabem o que é? Não? O Deep Research, ele é uma pesquisa, como o próprio nome diz, uma pesquisa mais profunda, uma pesquisa aprofundada, que ele é muito legal para fazer contraponto, para fazer racionalizar sobre temas, assim, trazer argumentos para você discutir sobre determinado tema. Esses dias eu pedi, inclusive foi para a Giovana, que está aqui nessa chamada, não sei se ela ainda está, ela estava até agorinha, ó, ela tá aí, via mãozinha. Impacto da atenção básica na qualidade de vida. A gente pedi para ela assim, Giovana, você é professora da área da saúde, né, na odontologia, na medicina. Qual um tema de aula que você faz que geralmente que você gostaria de ter um texto, talvez, de referência, ou, né, para fazer uma prova e tal. Qual o impacto do serviço de atenção básica à saúde para a qualidade de vida da população brasileira? Aí, quando você coloca, primeira coisa, ó, esse texto é apenas para fins informativos, orientação diagnóstico médico, consulte um profissional, ele já está ali, ó, isso aqui não é consultório, né, não é um IA. E aí você coloca, quando a gente coloca aqui, eu vou gerar do zero só para vocês verem, mas ele demora, então, por isso que eu já criei um antes. Quando você coloca o Deep Research aqui embaixo, tá vendo que tá azulzinho aqui? Coloquei no Deep Research, coloquei meu prompt. Opa, não foi o prompt que eu... Calma. Onde está? Aqui, vou copiar o prompt daqui, porque eu estava com o prompt da rubrica ainda. Ó, vou copiar esse, vou lá. Aí lá embaixo tem Deep Research. Coloquei o prompt. Só isso, esse prompt não precisa ser completão. Eu só estou perguntando sobre um tema mais complexo que eu quero que ele elabore. Aí eu vou clicar aqui para enviar. Aí, o que é legal desse Deep Research? Primeiro, ele não vai pesquisar em fontes tão aleatórias assim. Ele vai qualificar melhor as fontes em que ele vai pesquisar. Ele vai trazer um plano de pesquisa. Então, ele trouxe aqui, ó, para pesquisar, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou definir o que é atenção básica, eu vou definir quais são os indicadores da qualidade de vida, eu vou pesquisar estudos e artigos que avaliem a relação entre o acesso e qualidade desses serviços e a qualidade de vida. Então, ele trouxe qual é a lógica de raciocínio que ele vai seguir para fazer esse relatório de pesquisa. Aí eu vou colocar aqui, então, gostei, pode seguir, eu clico aqui em iniciar pesquisa. Se eu não gostei, quero editar alguma coisa nesse plano de pesquisa, eu venho aqui e eu mudo o que eu quiser. Como eu gostei, eu vou só clicar em iniciar. Ele vai demorar bastante, gente. Esse aqui não é rápido, porque ele faz essa deep research, né? Ele demora. E aí ele vai aparecer aqui no ladinho, e ele do lado aparece tudo que ele está fazendo e onde ele está pesquisando, em tempo real. E aí, quando ele terminar esse processo, ele vai gerar um texto mais elaborado, que ó, tá vendo aqui que tá completando devagarzinho? Quando eu vou voltar aqui no meu histórico, José Eduardo, nesse caso, você pode até colocar o prompt, mas ele não vai limitar, porque digamos que o corpus dele é a internet inteira, ele só vai limitar em fontes qualificadas. Então, você vai ver aqui, ele está na OMS, no Gov, em alguns sites mais confiáveis, né, de Ministério, Secretaria da Saúde, mas ele não limita a um lugar específico, tá? Mas eu vou abrir aqui o que eu já tinha feito só para vocês verem como ele fica.
Ele vai gerar um texto, ó, bem compridinho aqui, bem complexo. Teve uma coisa que eu amei que ele fez, olha, essa tabela. Mortalidade infantil, principais achados, redução significativa, especialmente pós-neonatal. Aí, quando eu clico aqui, deixa eu ver, eu não estou enxergando aqui no meu negócio. É esse? Tem um que dá para clicar. Deixa eu ver. Não, não é esse. Foi outro. Ó, aí, olha o que ele traz. Fontes usadas no relatório, fontes lidas, mas não usadas no relatório, e o raciocínio que ele fez. Então, é super legal para a gente começar de algum lugar, sabe? Mas aí, Cristina, não é para você pegar esse texto e colocar no seu, né, sem citar. Não é para você simplesmente pegar esse texto e falar que ele foi seu, tá? E aí, o que existe? Inclusive, hoje, só para aproveitando, né, essa pergunta, tem muitas revistas que nas políticas de submissão já trazem políticas de citação de inteligência artificial. Então, lá na revista, nas normas de submissão, você já encontra. Você usou a inteligência artificial para revisar o texto? Então, você usa, você vai citar, vai mencionar dessa forma. Você gerou uma imagem com inteligência artificial, você vai citar dessa forma. Na própria revista, às vezes, já traz. E aí, esse tipo de texto, por exemplo, se eu fosse usar, por exemplo, em uma prova, eu não usaria. Eu usaria, digamos, a estrutura do raciocínio para eu poder saber de onde eu puxei essas informações e eu replicar. Mas eu usar este texto pura e simplesmente eu não usaria. E se usar, deixar muito claro que foi um texto gerado com inteligência artificial tal, e a gente pode, inclusive, colocar o link deste relatório, que é um link público que as pessoas podem acessar e ver depois qual foi o raciocínio e quais as fontes utilizadas, tá? E para que eu uso esse tipo de coisa? E aí é uma aplicação prática, pensando naquilo que nós conversamos lá no começo, né? Eu já trabalhei muito com estudantes com deficiência ou estudantes que precisavam de algum tipo de adaptação nas avaliações, ou que tinham dificuldades de leitura por qualquer motivo. Então, por exemplo, numa escola que eu trabalhei, eu tinha uma aluna que nunca tinha lido o mesmo livro paradidático do restante da turma. Sempre a turma lia um livro que era correspondente à série escolar, e o restante, e ela lia um livro infantil, porque ela não conseguiria ler o mesmo texto do jeito que estava. Então, por exemplo, quando eu assumi a turma, eu pedi na inteligência artificial para que fosse gerado um texto adaptado para aquele contexto, para poder fazer um texto adaptado para a prova, por exemplo, ou um texto para ela estudar para a prova. Então, olha, faça uma versão do Romeu e Julieta adaptado para esse tipo de estudante, com esse tipo de dificuldade. O vocabulário tem que ser compatível com essa idade ou com esse nível escolar. E aí ele gerou, e pela primeira vez essa estudante fez a prova, ela estudou o mesmo texto que os colegas. E aí ela não tinha aquela sensação de que ela estava sendo deixada de fora. Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer isso graças a uma ferramenta de IA, né? Se você pedir, posso pedir que ele construa um texto a partir de artigos e entregar esse artigo para o Gemini? Pode. Poder você pode. Aí, agora fica, depende de como você vai fazer isso. E eu sempre vou ser a favor da autoria. Você vai usar a ferramenta para te orientar como você começa, ou como você reescreve alguma coisa que você não, enfim, ficou em dúvida, né? A gente estava falando, né, Fer, esses dias, que você já escreveu tanto sobre multiletramento engajado que já não sabe mais nem como falar isso de outra maneira. Já escreveu tanto sobre o projeto Brincadas que já não sabe mais de que maneira escrever isso. Então, você coloca lá os outros artigos que você já escreveu e pede, elabore um parágrafo, um resumo do que é o projeto Brincadas a partir desses artigos. E aí ele traz para você.
Só que lembrando daquela frase que eu falei lá no começo, de manter o humano no loop, né? Não simplesmente pegar o que você receber e jogar, porque aí dá complicações. A gente tem visto, inclusive, artigos sendo retirados de periódicos porque foram totalmente escritos por inteligência artificial. Então, sempre muito importante a gente tomar cuidado de até que ponto, né, vai. Uma outra coisa legal, aqui, vocês estão vendo aqui do lado do exportar, tem o exportar para o documento, que ele cria um documento a partir desse relatório, e tem aqui, criar resumo em áudio. E aí, gente, essa é a parte que eu acho mais legal, porque quando eu estava estudando para o concurso da Prefeitura de São Paulo, eu não tinha tempo de estudar, então eu ouvia podcast. De comentando a BNCC, comentando legislação enfim, de São Paulo e tal. Aqui, se você faz esse resumão e pede para ele gerar o resumo em áudio para você, você gera um podcast que você pode estudar a partir do podcast. E, de novo, você pode fazer isso no vazio, assim, entre aspas, pedindo para ele gerar a partir do nada, ou você pode dar as fontes de referência para ele. Então, são maneiras muito interessantes da gente utilizar. O resumo em áudio, ele demora um pouquinho. Ontem, inclusive, eu até gerei um. Deixa eu ver se ele já está aqui. Deixa eu ver, que eu gerei um, inclusive, para mandar para a Fernanda, mas aí eu lembrei que a Fê estava na banca da Clarice, e aí eu falei, não, vou fazer isso agora, porque ela não vai prestar atenção. Nem nenhuma coisa, nem outra. Ó, inclusive, Fê, isso eu coloquei o nosso artigo e pedi para ele gerar um resumo em áudio. Aí ele fez, ó. Okay, so let's unpack this. You shared some really interesting research looking at how education can actually drive change. E aí ele faz um podcast a partir disso. Ele está em inglês, eu não lembro se eu pedi em inglês ou se ele só gera em inglês, isso eu preciso conferir depois, mas eu sei que na outra ferramenta que eu vou mostrar daqui a pouco, ele abre tudo em português já, o áudio em português, então é maravilhoso isso. Cláudia, para gerar o áudio, deixa eu voltar lá, peraí. Para gerar o áudio, você clica. Tá vendo do lado aqui, ó, tem resumo em áudio? É um botãozinho aqui, assim, do lado do exportar documento. E aí, ó, ele já ficou pronto. Deixa eu ver aqui. Diz que ficou, né? Ah, não, ele não fez o negócio que eu pedi. Ó, outro jeito de gerar o resumo em áudio, só para vocês... aqui, ó, tá sendo gerado ainda, ó. Outro jeito de gerar esse resumo em áudio é você clicar aqui para criar uma conversa nova, aí você anexa o arquivo aqui. Então, você pode anexar o arquivo, qualquer arquivo, como eu fiz, né? Eu peguei aqui o nosso artigo, e aí você pede para ele. Aliás, aí, ó, você nem precisa pedir. Quando você anexa o arquivo, ele já aparece aqui, criar resumo em áudio. Aí você clica, ele já vai gerar. E aí, ó, ele já está gerando e ele demora um pouquinho mesmo, né, gente? Porque ele fica muito fidedigno. Parece mesmo que tem duas pessoas conversando ali num podcast vida real, assim. A gente fica abismado de ver o quanto é parecido. Deixa eu ver. Ainda está gerando, mas eu tenho alguns criados aqui já para mostrar para vocês depois. Bom, aí antes da gente ir para o Notebook LM, que é essa outra ferramenta, eu queria mostrar para vocês o Canvas. A gente tem o Canva, que é aquele de criar slide, não sei o quê. Tem o Canvas, que é um LMS, e tem agora dentro do Gemini o Canvas, que é um negócio para fazer programação ou criação de site, de landing page, sem saber programar. Isso eu achei muito legal. Então, o Canvas, eu clico aqui embaixo, ó. Antes de começar o meu chat, eu clico aqui embaixo, Canvas. E aí eu falo, ó, vou fazer um exemplo aqui. Eu sou professora de terceiro ano do ensino fundamental. Professora de matemática. Terceiro ano do ensino fundamental. Crie
Crie um jogo da memória interativo com nomes de cores e suas traduções. Crie... eu vou só desse jeito. Vou fazer um bem simplesinho, vamos ver o que vai virar. Aí, o que ele vai fazer, ó? Ele está criando um código HTML aqui, ó. Eu não sei programar, gente. O que eu aprendi de programação foi o básico do básico, não é o suficiente para esse aqui. E ele criou. Só que aqui ele criou red. Que jogo da memória é esse, né? Eu vou falar assim, quase lá. Os nomes das cores devem estar na face virada para baixo. Na face virada para cima, não deve haver nada escrito. Uma carta do par deve estar escrita em inglês e a outra em português. Vamos tentar de novo. Vamos ver. Aí ele programou tudo de novo. E aí, vamos ver. Aí, tá vendo que ele alterna entre código e prévia? Ele tá no código. Não adiantou. Ainda tá virada. Ó, e aí ele ainda piorou, porque ele colocou a cor e o nome. Não funfou. Alguma coisa que eu falei não foi certo. O que eu posso fazer? Eu posso continuar, ficar falando com ele até ele trazer algo que tenha a ver com o que eu quero. Mas como a gente não tem tempo, eu vou mostrar algumas que eu já tinha feito antes. Cadê aqui? Plano de aula. Cruzadinha interativa, ó. Verbos irregulares. Cliquei aqui. Find, encontrar. Então, eu vou escrever aqui. Opa. Calma, que ele não é aqui. Aí, eu vou clicar em verificar. Só que eu só fiz esse, né? Aí ele deixou found tá verde, os outros estão vermelhos porque eu não acertei, porque eu deixei em branco. Mas tudo isso aqui, e essa aqui eu programei de uma vez só. Só que eu fiz um negócio grandão, tá vendo? Bem explicadinho. Fui fazendo teste até sair do jeito que eu queria. Mas qual que é a diferença? Aqui, gente, eu programei com a minha fala, com a minha conversa, escrevendo, sem saber programar. Eu fui só falando. Não é isso. O que eu quero é isso, isso e isso. Não, tá quase. Agora muda de posição, agora muda de cor, agora conta quantos pontos. Então, eu fui falando. Quanto mais objetivo e quanto mais específico eu for, melhor. Mas se eu não conseguir pensar em tudo de uma vez, eu posso ir voltando e pedindo novamente. Ó, a cruzadinha, por exemplo, a primeira vez que eu fiz ficou assim, ó. Não tá cruzadinha. Ela tá uma retinha. Aí eu fui fazendo testes e testes até ficar melhor. Aí, Cíntia, para usar em aula, como é que a gente faz? Vou pegar aqui a que ficou boa, tá? Tá vendo aqui do lado que tem o botãozinho de compartilhar? Aí você compartilha ele aqui, ó. Ele copiou, aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele fica. Aí ele tem um aviso que isso aqui foi criado por IA, mas você está vendo o conteúdo criado por outro usuário. Pronto. Tá aqui. E aí, se você for mais nerd de jogos e de coisas de programação, etc., tem sites que você hospeda seu jogo, tipo CodePen. Você hospeda seu jogo e faz um banco de jogos. Ou então você coloca dentro de um Google Site, faz um site só de jogos, porque o Google Site aceita código HTML também. Aí você pode mandar esse link para o Google Sala de Aula, ou para o Moodle, ou né, no chat lá com seus alunos, cada um abrir do jeito que você achar melhor. Aqui eu mostrei jogo, porque a gente cria muito jogo no dia a dia, principalmente quem é professor de línguas, a gente precisa direto. Eu já vi um colega meu de trabalho já criou uma tabela periódica dinâmica, que você clica nos elementos e ela mostra o que tem, as propriedades de cada elemento químico. Então, dá para criar
coisas absurdas, depende de quão disposta você está a interagir com a ferramenta, né? E aí, gente, para finalizar o Gemini, o nome do quê, Jaísa? Você fala da ferramenta? Onde hospedar, chama CodePen. Ou então no próprio Google Sites você consegue, quando você insere por HTML também. Tá? Vou voltar para o Gemini. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela. Então, deixa eu só voltar para a minha conta aqui. Bom, agora... Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, ele voltou lá para o... Aí, foi. Beleza. Aí, a outra coisa, Fê, aí é a surpresa que eu tinha falado, que eu tinha guardado para hoje, eu criei gems, que são... O que são os gems? São prompts complexos, para você não... Sabe aquele prompt grandão que você levou um tempão para fazer, um prompt super elaborado para um plano de aula maravilhoso, mas aí você toda vez vai ter que ficar escrevendo aquilo, ou voltar lá no seu histórico. Então, para não acontecer isso, a gente tem um GEMS, que é como se fosse um prompt complexo já pronto para você não precisar ficar repetindo os comandos. Então, eu criei aqui planos de aula multiletramento engajado. Vamos ver se vai prestar. Eu não lembro, deixa eu só ver esse Gem, é o James, gostei, Cleide, James. Deixa eu só ver aqui se ele está configurado para ser só de inglês. Está configurado para ser de inglês, porque é a minha área, né? Vamos lá. Então, ele já está configurado. Vamos falar assim, vou fazer um prompt aqui. Crie uma aula sobre quantifiers. Any, some, much, no, a lot of, few. Eu não falei mais nada. E eu não estou fazendo nada. Estou com as mãos para o alto. Aí ele trouxe o tema, a série. Aqui ele trouxe o 8º e 9º, porque eu coloquei as duas séries, tá? Porque eram as séries que eu dava aula. Qual é a habilidade da BNCC? Qual duração? Quais são as etapas? Aí eu pedi ação social e brincadeira, the giving game. Brincadeira, aí ele trouxe a sugestão, o passo a passo da brincadeira. Imersão, 20 minutos. Atividade de elaboração individual. Inserção, 15 minutos. Intervenção social colaborativa e multimodal. Our school needs, blá, blá, blá. Pronto. Pegou bem a ideia de que a gente tem que ser crítico, engajado. Pegou, não pegou? Mas aí, para isso, o que eu tive que fazer? Eu vou mostrar para vocês o meu prompt. Vou abrir aqui, vou editar ele para vocês verem. Você é um professor de língua inglesa no 9º ano, em uma escola pública, cria um plano de aula para uma aula de 50 minutos. No topo do plano de aula, indicar o tema, a série e habilidade da BNCC. O plano deve ser dividido nas seguintes etapas. Na etapa imersão, eu falei o que eu acho que precisa ter. Na imersão e na inserção. E aí eu coloquei bem detalhado, ó, que eu quero fala, leitura, escrita e audição. Eu quero todas as habilidades lá trabalhadas em algum momento da aula. E eu coloquei anexo o documento da BNCC. Por isso que ele trouxe a habilidade da BNCC. Entendeu? Então, não é assim do Neida. Você tem que fazer um prompt muito do bem feito e você tem que oferecer para ele os recursos que ele precisa, porque ele vai buscar em algum lugar. Outro que eu fiz, esse também você vai gostar, hein, Fê? Eu acho que você vai gostar. Planejador de artigos para revistas do Lael. Vamos lá. Olá. Aí ele vai responder. Vamos ver se ele vai funcionar. Ele não me decepcionou mais cedo. Vamos ver se ele vai seguir a linha agora. Ele tá devagar. Ó, tá indo. Por favor, não me decepcione. Você funcionou bonitinho mais cedo. Ó. Olá, bem-vindo ao Planejador. É um prazer ajudar você na estruturação do seu artigo. Qual o tema geral da sua pesquisa?
Aí eu vou colocar aqui, educação midiática e multiletramento engajado. Aí ele vai me responder aqui daqui a pouco também. Esse está mais lento porque eu pus muita coisa. Ótimo! Esse tema se encaixa muito bem na revista Lael em Discurso. Aí ele falou que tem a linha temática, linguagem, educação e tecnologia. Você concorda em utilizá-la como referência? Eu vou falar que sim. Sim, vamos lá. Aí ele vai trazer. Ótimo. Você tem alguma pergunta de pesquisa específica? Eu vou colocar assim: como a formação de professores aborda a educação midiática e o impacto na na qualidade da educação. Sei lá, vou pôr uma coisa bem genérica, estou fazendo aqui na hora com vocês. Vamos ver o que vira. Ótimo! Aí ele trouxe sugestão do título, aí ele colocou aqui os títulos para a gente, de alguns exemplos. Ó, nome dos autores, resumo e palavras-chave. E isso aqui, gente, o que eu fiz? Eu fui lá no Lael, peguei todas as revistas que a gente tem, copiei e colei aquela parte de descrição da revista e coloquei num documento para falar qual é a linha temática, quais as diretrizes para os autores, quais os temas. Aí eu coloquei tudo num documento e coloquei esse documento no GEMS. Então, ó, o meu GEMS aqui, ele fala qual é o meu propósito, tem detalhado como ele deve se comportar quando eu utilizá-lo. E de anexo eu coloquei o documento com todas essas descrições da revista para ele poder puxar a que mais tem a ver comigo, tá? Eu criei esse James hoje à tarde, então pode ser que ele ainda não esteja totalmente afinado. E o que é legal? Quando você cria... aí, Lília, eu ia falar, vou mostrar isso agora. Tá vendo aqui? O James, ó, gerenciador de James. Quando eu clico nele, ele aparece alguns gems já existentes, que são pré-fabricados, e aqui eu tenho a opção de criar um novo gem. Então, é aqui que eu crio, eu misturei crio com clico, ficou lindo. Aí eu coloco um título, coloco as instruções, e o legal é, crie um gem para planejar aulas de... Não, planejar aulas de matemática do 6º ano, por exemplo. Aí, o que eu faço? Tá vendo aqui embaixo? Use o Gemini para reescrever as instruções. Esse gem provavelmente ficou muito ruim, né? Porque eu não pus nenhuma instrução. Aí eu vou clicar aqui para ver se ele me ajuda a ficar um pouco melhor. Ó, opa! Muito melhor. Aí eu vou ver se tá bom, se não tá. Aí eu posso colocar aqui dentro um anexo, posso colocar aqui. Aí você pode adicionar do seu Drive, ou você pode pegar algo que esteja no seu... acho que aqui não dá para pegar do computador, tem que ser no Drive mesmo. Então, você pega lá no seu Drive, você salvou o arquivo no Drive, você coloca no Gem e manda ver. E aí ele fica lá. Então, eu criei com a BNCC, já criei com os nossos com as revistas, a descrição das revistas. E aí, no caso desse aqui, do planejador de artigo, o que é mais legal? Vou fechar aqui só para vocês verem. Vou falar aqui para ele assim, ótimo, me ajude a elaborar a instrução. Aí, ele vai trazer. O que eu preciso trazer na instrução? Um panorama das mídias na vida contemporânea, importância da educação midiática para cidadãos críticos e engajados. Aí tem um exemplo. Então, gente, ele não escreveu para mim. Ele é como se fosse um coach de escrita ali, né? Um auxiliar de escrita. Ele vai te dar dicas de coisas que você poderia colocar em cada pedaço para poder melhorar o seu texto, ou para ficar um texto num fluxo. E lembrando que esse artigo, essa estrutura, é a estrutura que é usada pela revista. Então, ele já trouxe tudo que precisa estar lá. E ele ainda traz no final, ó, aqui embaixo, ó,
Outros elementos importantes. Aí tem conflito de interesse, declaração de direito autoral, as outras coisas que eu preciso fazer para submeter nessa revista. Legal? Gostaram? Gostou, Fê? Adorei. Agora eu quero prompts, quero tudo. Claro, claro que você quer. Tá aqui, ó, tá nesse documento aqui. Todos os prompts estão aqui, tá? Para vocês. O link das conversas estão aqui para vocês usarem também. Então, vai estar tudo aqui para vocês, tá bom? E aí, pessoal, para finalizar, eu queria mostrar uma outra ferramenta que eu particularmente gosto muito, que é o Notebook LM. Notebook LM é uma ferramenta, é uma IA generativa também. A diferença é, ele só vai pesquisar nas fontes que eu colocar. Então, eu fiz pesquisas Grupo Lattes. Eu fui lá no ResearchGate da Fernanda Liberali. Eu baixei todos os artigos dos últimos 5 anos. Aí eu vim aqui subir todos esses artigos, só para vocês verem, quando eu crio um novo notebook, ele me deixa subir documentos e apresentações no meu Drive, links de sites ou de YouTube, colar texto ou fazer upload de fontes. Eu fiz upload de PDFs, mas eu poderia pegar aqui links do YouTube, site, etc e tal. Vou voltar lá só para a gente pegar um pronto, que senão não vai dar tempo. Vou até deletar esse aqui. Aí, peguei aqui as pesquisas do Grupo Lattes. Ele gera para mim um resumo já. Ó, ele já gerou um resumo aqui para mim. E ele traz em negrito os contextos importantes, os conceitos importantes, ó, educação transformadora, desencapsular, agência, mudança social, inédito viável, patrimônio vivenciado, tá tudo aqui em negrito. E aí, gente, aqui embaixo, tá vendo que tem Mind Map? Dá para a gente criar um mapa mental, inclusive eu já criei. Aí a gente vai clicando aqui e ele vai expandindo. Eu amo, Fê, a sua cara. Me dá tanta alegria. Ó, o tamanão de coisa que a gente, tantão de coisa que a gente faz. Então, dá para baixar esse negócio, enfim. E o que que dá para você... Deixa eu voltar aqui na... Ó, dá para você gerar o resumo em áudio, que é o que eu fiz aqui, ó. É bem interessante. Artigos, relatos de projetos que estão, assim, repensando a educação. A ideia central parece ser como fazer a aprendizagem conversar mais com a vida real, né? Ser mais crítica e, quem sabe, até ajudar a mudar as coisas. É assustador, é assustador e é maravilhoso ao mesmo tempo, né? Divino maravilhoso. E aí, a gente pode fazer, por exemplo, um guia de estudo, gerar perguntas a partir desses arquivos, fazer um resumo de tudo, perguntas frequentes, linha do tempo. Eu posso vir perguntar aqui, o que é multiletramento engajado? Nem pus ponto de interrogação, mas... Aí ele vai pesquisar nas nossas fontes, só nessas fontes que estão aqui, e vai trazer para mim. E o mais maravilhoso é que ele traz aí, para quem estava preocupado ali com... E aí, como é que eu cito? Ele traz, ó, tá vendo? Ele traz um númerozinho, ó, onde tá, aqui, ó o númerozinho, onde tá. Então, eu sei em que arquivo eu encontro essa definição. E eu posso ir lá e pegar uma aspa, um code para colocar no meu artigo, na minha citação, tá? Bom, quando a gente... Esse Notebook LM, eu estou usando ele na versão grátis. A versão grátis te deixa subir 50 fontes por caderninho. E você pode criar... Eu coloquei aqui, deixa eu ver, deixa eu lembrar, porque eu não lembro de cabeça. 50 fontes por caderninho e até 100 caderninhos. É muita coisa. O caderninho, Cris, é só porque eu não estou falando, para não ficar falando notebook o tempo todo. Por exemplo, aqui, ó, cada negocinho desse é um caderno. Então, pesquisa Grupo Lattes é um caderno. Normas ABNT é um caderno. Eu tenho 100
Cadernos. A minha possibilidade é 100 cadernos ao todo, na minha conta. Cada caderno pode ter 50 textos, 50 fontes, que pode ser texto, vídeo, link, o que for. Ao todo, a gente não está falando de limites diários, tá? E aí, vai ter limites variáveis de acordo com o tipo de conta que você usa. Se você usa, por exemplo, o Notebook Plus, eu vou mostrar esse aqui. O Notebook Plus, ele ele tem 500 fontes, peraí, deixa eu confirmar. 500 notebooks e 300 fontes por notebook. Então, dá para a gente colocar mais. Dá para excluir os caderninhos. Bárbara, não dá para formatar as referências, mas dá, por exemplo, eu não lembro. A paginação é no canto superior direito ou no canto superior esquerdo? Você vai lá e pergunta, onde fica o número de página? Ou quantas linhas tem uma citação longa? É mais para fazer pergunta, ele não formata por você. O Gemini, se você configurar com as normas da BNT, ele consegue revisar o seu texto e falar onde está o erro. Ele não faz a formatação, mas ele consegue indicar, assim, onde está errado, digamos. Já é uma ajuda, né? Eu? Super. Você quer que pergunte isso? Você conhece? Eu conheço super. Cris, e aí outra coisa, o Notebook Highline Plus, o que dá para fazer que não dá para fazer no outro grátis? Eu consigo escolher o estilo de conversa. Então, eu consigo vir aqui e pedir o estilo, o meu aqui está em inglês, mas ele dá para colocar assim, por exemplo, eu quero que você conte, que você resuma esse texto como se você fosse uma fofoca. Aí ele resume o texto como se fosse uma fofoca. Escreve assim, menina, você não vai acreditar. Ele vai fofocando com a gente, maravilhoso. Eu amo. Dependendo, literatura isso é ótimo, né? Porque a gente consegue dar um jeitinho mais, né, próximo dos alunos. Bom, antes de vocês irem embora, eu quero colocar para vocês aqui, share this aqui. Vou colocar para vocês aqui o nosso formulário de avaliação da oficina. Se você preencher o formulário, você vai receber todos os links, tá bom? A mensagem de finalização do formulário é o link. Então, é assim, entendeu? Se quiser, preencha a pesquisa. Gostou, Fê? Adorei essa finalização, porque a gente precisa do dado, minha gente. Lembre-se que isso é a pesquisa dela de pós-doc. Exatamente. Eu vou colocar aqui para vocês o link encurtado, para ficar mais fácil. Estou só digitando ele aqui, porque eu também esqueci de IA para profs _PUC. Vou mandar para vocês aqui. E depois, gente, eu vou colocar... a gente vai mandar um e-mail para vocês com a gravação, com a apresentação, para vocês visualizarem novamente. Isso, Carol, o link acaba que é o registro da frequência de vocês também, tá? Então, a gente depois vai mandar o certificado, que são as coisas que a gente manda alguns dias depois da oficina. Então, o certificado, a gravação e os materiais adicionais para vocês estudarem. Nesse material adicional, só para vocês saberem o que tem. Eu vou colocar aqui só rapidinho, depois eu volto para a tela anterior. Eu coloquei aqui, gente, um tutorial rápido de cada uma dessas funcionalidades aí que eu mostrei para vocês, o printzinho de como a gente fez. E na abinha de cá, ó, na lateral, tem os exemplos, que aí vai ter todos os prompts que a gente usou, que eu mostrei, alguns que não deu tempo de mostrar, o link da conversa para vocês abrirem e verem como foi, assim, a interação com a ferramenta, né? E acho que esse aqui faltou, eu tenho que colocar aqui, ó, o prompt da cruzadinha. E é isso, tem vários gems, vários canvas, várias coisas aqui para vocês. Então, depois a gente manda para vocês brincarem um pouquinho aí com essas ferramentas, viu? O formulário, não. O formulário
Eu já tinha feito um das nossas anteriores, né, Fê? A gente fez uma... Mas dá para fazer, para pedir para ele, né? Ajuda. Ele não cria o formulário, ele cria as perguntas. Tá bom? Eu vou parar a gravação para poder já ir buferizando e salvando para todo mundo ter isso depois fácil para acessar. Quero agradecer muito todo mundo que esteve aqui. Eu sei que quinta-feira, a primeira semana com 5 dias úteis depois de uma temporada de feriados, é difícil. Falo por mim mesmo, que tá sendo sofrida a semana, né? Puxada. Mas eu gosto muito de falar desse assunto. Eu sou uma pessoa que acredito muito no poder das tecnologias para a gente se tornar mais humano. A gente sabe de todos os riscos, de todos os vieses, de todas as questões éticas e estéticas, mas a gente pode usar essas ferramentas que já existem, que já estão sendo utilizadas ao nosso favor e para a gente criar aulas mais significativas, mais engajadas aí para os nossos alunos, né? E para a gente cumprir os pré-requisitos da produção acadêmica também, que são exigidos de nós, né? Mari, muito, muito, muito obrigada. Parabéns por mais um curso maravilhoso. Eu adoro orientação com ela, que eu fico orientada sobre como usar essas coisas todas. Eu que adoro, e a gente tem feito muitas conversas sobre como usar os nossos próprios textos também, para que a gente possa criar em cima deles, porque uma coisa que a Mari não falou, mas que também é muito legal, né, Mari? É o movimento ao contrário, né? Da gente se gravar e poder transformar o nosso texto oral, né? Sim. Que a gente faz bastante e que acho que a Mari trouxe aí muitas, muitas coisas e eu espero que a gente consiga transformar. Isso aqui é uma primeira etapa, a ideia é transformar isso num curso via COGEAI, para a gente oferecer também, e mais longo, com aulas, com um certificado e tal. Vamos tentar, né? Se vocês responderem e forem boas as respostas, eu vou apresentar isso para a PUC. Quem sabe